Mas é isso, a galera que é nova aqui no canal e não sabe, a gente tá com um quadro novo aí, tá? Que é o Aprova ou Veta, quando a gente vai passar fotos de personalidades políticas aqui do estado, da cidade, da região, e cabe ao Chico Lopes aqui aprovar ou vetar essas E de personalidades. preferência fazer o comentário, né? Claro, tem que voltar e argumentar, né? Então vamos lá. Simbora. Bota o Então, a primeiro nossa aí. primeira pessoa é o Charles do Paulistão, vice-prefeito lá de Ibimirim. Conhece esse homem? Isso é gente boa, aprovo sim, é um cara bacana, é vice-prefeito, como o vice-prefeito daqui também rompeu com o atual prefeito lá, o Wellington, e é gente boa, né? Muito gente boa, gosto mais dele. Meu amigo, meu irmão. Então, aprova Charles do Aprovo. Paulistão. Vamos para o próximo. Tem um pouquinho de suspense. Uma pessoa que você falou muito hoje, viu? Aí, Rapaz, eu Geraldo mais do que eu Júlio. aprovo. Eu trabalhei com ele pessoalmente. Eu tenho uma admiração gigante. Eu recentemente, com alguns interlocutores do prefeito João Campos, venho inclusive chamado a atenção que aconteceu uma coisa e eu vivi essas duas transições. Quando o Geraldo assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no segundo governo de Eduardo, parecia até que era oposição à gestão anterior. Eu trabalhei também com o Fernando Bezerra Coelho, e aí era como se fosse. Tinha uma caça a bruxas muito grande lá em Suape e tudo mais. E eu chamava atenção na época da equipe, dizendo que não precisava, era tudo do mesmo governo, ou seja, era uma continuidade de governo. A gente tinha saído do primeiro governo Eduardo para o segundo governo Eduardo, mas lá o clima na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do segundo governo Eduardo era muito ruim quando o Geraldo assumiu. E acontece que parece que a vida ela gira, né? Ela é muito cíclica. E aconteceu isso agora com o Geraldo. Quando o João assumiu a prefeitura do Recife, parece até algumas vezes, algumas falas de algumas pessoas próximas a ele, ou até mesmo do próprio prefeito, parece até que não teve nada antes. E vamos chamar, e vamos lembrar que antes significa 8 anos da gestão do ex-prefeito Geraldo Júlio, que foi, na minha avaliação, João Campos tem tudo para bater isso que eu vou falar agora, foi o melhor prefeito que Recife já teve. Então, Ô, João tem essa capacidade de ser até melhor, mas não dá para não dizer que Geraldo, até Geraldo, o melhor prefeito que Recife já teve foi Geraldo. E eu mostro evidências para provar do que eu estou falando. Chico, na sua avaliação, o que foi que aconteceu com o Geraldo? Ele vinha se destacando ali como possível sucessor ali de Paulo Câmara ali. Vinha sendo cogitado o nome dele e terminou acabando que o pessoal, o PSB acabou escondendo meio que Geraldo para não, meio que não atrapalhar as eleições. E outra pergunta, na sua opinião, se ele tivesse sido escolhido, o resultado poderia ter sido diferente? Ou ele teria um desempenho ao menos melhor do que Danilo? Olha, tem muitas perguntas aí, mas eu vou tentar resumir dizendo o seguinte, ó. É muito difícil para mim responder essa pergunta que eu fiz um processo de afastamento natural do PSB, mas você vê aqui que eu falo muito e falo de forma até muito carinhosa do ex-prefeito Geraldo Júlio. Então, falar de resultado da eleição depois de eleição já conclusa é muito difícil. Eu vou ser até aqui, vou fugir um pouco da pergunta dizendo eu não sei. O que eu posso dizer, o que eu vou contar aqui com exclusividade para vocês, é uma coisa que pouca gente sabe. A esposa de Geraldo chama Cristina Mello. Ela é pediatra do IMIP. Tem muita gente que não sabe, mas Cristina é filha de ex-prefeito de uma cidade aqui do Agreste. Vou até dizer o nome, Limoeiro. E Cristina uma vez confidenciou a mim que quando A terra do Eduardo, meu pai. né, que quando Eduardo falou, e foi muito esquisito, porque foi assim, Geraldo não teve coragem de chegar em casa depois da reunião com Geraldo e dizer, olha, eu vou ser candidato a prefeito. Ele não contou. E aí, no outro dia de manhã, isso é a história contada por Cristina, ela recebeu uma ligação na casa dela e era do governador Eduardo, dizendo, Geraldo já te contou a novidade? Aí ela disse assim, que novidade? Ele vai ser o candidato a prefeito do Recife do nosso grupo. E ela disse que ele dormiu 3 dias No sofá. fora, assim, né, no sofá, sei lá, no quarto de hóspedes, porque ela disse para mim, ela não queria passar pelo que ela já passou. Ela me contou que tinha vez dela acordar de manhã e a mesa do café da manhã dela tinha 4, 5 pessoas que ela não conhecia.
que eram estranhos. O pai dela era uma pessoa que era Qual muito o nome do pai popular. dela? Eu não sei, né? Então, era muito Ou é popular. Zé Quirino, ou é Luiz Heráclito, eu acho. Era Um dos muito dois. popular a ponto dela dele tomava café, almoçava e jantava gente na casa deles. E ela disse que quando ela foi estudar em Recife, ela disse que aquilo foi uma libertação para ela, porque ela disse que se incomodava muito. E quando conheceu o Geraldo, ele técnico do Tribunal de Contas, ela médica, achou que essa história Tava longe da estava política. resolvida. Então, eu sei de pessoas próximas que uma das razões dele também não ter sido candidato foi, embora a Cristina foi uma excelente primeira-dama, como médica, como pediatra, especialista de pediatra, ela acabou depois gostando muito da função e ela acabou se doando muito. Mas um dos problemas, olha, eu tenho conhecimento que um dos filhos de Geraldo ele foi hostilizado naquela época, daquelas confusões todas que apareceram ali no Covid, na escola. Aquilo mexeu muito ali com a família dele. Ele tem 3 filhos, foi o menino mais velho, não foi o do meio. Eu sou foi do meio, mas teve a menina também, Bia, que acabou sendo hostilizada na escola. Então, acho que pesou tudo. Pesou também, sei lá, ali uma escolha pessoal do próprio governador e do grupo mais próximo a ele. Então, eu não sei precisar. Eu sei precisar que Geraldo foi prefeito do Recife, foi um bom prefeito. Ele tinha uma musculatura em Recife que talvez pudesse dar para ele uma condição melhor de ser candidato. Eu torci muito para que ele fosse candidato, mas acabou que ele não foi candidato, né? E o PSB nem sequer para o segundo turno foi. Então vamos para o nosso próximo. Heloísa Ferreira. Mas eu mais do que eu aprovo, eu super aprovo. Né? Heloísa é uma guerreira, ela foi candidata agora. Eu conheci a Heloísa na gestão do prefeito Edilson. Ela era diretora ali da mulher, enfim, era um cargo que, na verdade, era associado à Secretaria Executiva de Assistência Social. A gente fez muitas parcerias bacanas junto, né? Tem gente que não sabe, a primeira vez que Gleide Ângelo veio para cá, para Toritama, foi a Heloísa que trouxe. Inclusive, olha aí para o pessoal da piscina, o grupo da piscina, tá? Vou dar agora uma exclusividade aqui. Quem trouxe Gleide Ângelo pela primeira vez, enquanto deputada estadual, mais votada de Pernambuco, uma defensora ali das causas femininas, foi Heloísa. E na época, Dona Elaine foi contra. Não queria que Gleide Ângelo visse. Aí veja como o mundo é pequeno. Né? Na eleição seguinte, né, na eleição para deputada, agora o grupo da piscina inventou Gleide Ângelo, votaram nela, tá? Mas eu não sei o que aconteceu depois, eu acho que até elas podem ter se aproximado, mas era uma coisa assim que me chamou a atenção. Então, Heloísa depois foi candidata a deputada estadual, agora em 2022, e teve um desempenho, na minha avaliação, muito bom pela primeira vez, sem ter ali todo aquele aparato, tá? E eu acho que ela faz bem ao futuro de Toritama. Então vamos para o nosso próximo avaliado. Raquel Lira, a governadora do estado. Eu torço muito por Raquel, eu aprovo ela, eu torço para que ela encontre o caminho dela. Eu acho que ela está passando por problemas aí, algumas dificuldades naturais de início de governo. Ela é muito durona, então ela está tendo aí dificuldades na relação política com a Alep, mas eu torço muito para que ela encontre ali o caminho dela, ela consiga fazer o que ela sabe melhor fazer, que é fazer gestão. Ela faz gestão de forma muito diferenciada. A população de Caruaru acabou dando um segundo mandato a ela enquanto prefeita, e não foi porque ela foi uma boa prefeita para Caruaru. Quem conhece alguém de Caruaru sabe, né? Teve problema, teve erros, mas eu acho que tem uma coisa assim que define muito Raquel. Ela tem muito pulso, então ela é muito durona. Então, mesmo contrariando muitos interesses lá em Caruaru, ela acabou sendo uma boa prefeita, foi reeleita e agora é nossa governadora. Eu torço muito por ela. E eu acho que um fato assim que é importante salientar dessa vitória, principalmente no segundo turno de Raquel, que é uma coisa assim, eu achei muito expressiva, é que ela ganha no primeiro turno, né? Numa cidade que ela tem grupos fortes ali, dos Lacerdas, tem o próprio grupo de Zé Queiroz ali, e ela conseguir ganhar uma eleição no primeiro turno significou muito, assim, a questão da aprovação da população, né? Então vamos ao nosso próximo avaliado. Romero Leal Filho, vice-prefeito aqui no município. Eu vou gastar um tempinho para falar de Romero. É claro que eu aprovo. Romero, ele é vice-prefeito.
tem muitas histórias aí em torno de Romero, né? Mas eu quero falar que Romerinho, primeiro que Romerinho é um cara, não é 100%, ele é 200% do bem. Eu tive o prazer de conviver com ele os primeiros 4 anos da gestão do prefeito Edilson. Eu até recentemente publiquei isso nas redes sociais, num comentário de uma publicação dele. Eu não sei, não vi, não participei daquele momento, até que se comenta muito de um possível acordo entre ele e o prefeito Edilson em 2016 para a eleição ali de 2016. Mas eu posso afirmar categoricamente sobre a eleição de 2020, porque 2019 e 2020 eu fiz muita gestão em torno, inclusive, ali da consolidação da chapa que já estava posta ali, então o prefeito Edilson e Romerinho. E aí eu posso dizer que em todos os instantes se falava desse acordo e se falou que esse acordo existia. Inclusive eu vi isso da boca do próprio prefeito Edilson. Nem foi em uma reunião, não, foram em várias reuniões. Teve um momento, inclusive, que Romerinho deve lembrar que tinha muito assédio em torno do vice. E Moisés estava fazendo uma gestão muito intensiva para ser bancada ali como vice. Moisés tem muita, não sei se tem muita vontade de ser prefeito. Então ele estava fazendo ali e eu acabei moderando muito essa coisa ali. E me lembro que uma vez eu chamei Romerinho lá no gabinete dele e disse: Romerinho, fica na tua aí, que eu acho que para evitar maiores problemas, parará. E tem uma publicação até muito emblemática, porque teve uma reunião lá em Surubim, no início do governo Paulo, do segundo governo Paulo, que era o Todos por Pernambuco, que o prefeito Edilson tirou uma foto com o Romerinho e por trás tinha uma frase que parceria que está se ganhando não se mexe, era uma coisa assim, uma expressão dessa forma que, de toda maneira, a gente passou uma mensagem subliminar. Mas por que eu queria gastar um pouquinho mais de tempo sobre o Romerinho? Porque Romerinho hoje ele vive uma situação que eu digo que eu acho que ele não pediu para viver e tem muito a ver com o que eu acho que é os dias hoje do atual prefeito Edilson, que é essa confusão toda que foi criada. O prefeito Edilson ele poderia ir agora para sua sucessão de forma muito tranquila. Ele ia com o candidato, com o vice-prefeito dele, ia ganhar a eleição de braçada, né? Inquestionável essa eleição, mas ele preferiu criar ali uma rota ou botar emissários próximos para criar uma rota de colisão com Romero Leal, com Romerinho, como a gente chama aqui, com Romerinho que acabou levando a essa situação toda, né? Então, mas eu estou falando isso porque recentemente, quem acompanha a política deva ter visto, ou se não viu, eu peço para que vocês possam olhar o professor José Geraldo. O professor José, como a gente chama? O professor Zé é lá da UNB. Ele é historiador, um cara fantástico. E o professor José Geraldo, recentemente, nas redes sociais, ficou muito famoso. Por quê? Porque ele chamou uma deputada burra CPI, né? De uma forma muito... Tem a capacidade cognitiva. Mas sabe o que é que tem ali, Nácio? Ela chamou de burra. Não foi é? lindo, foi lindo. Foi assim, foi para quem é do meio acadêmico, aquilo ali foi assim, Sim. Foi de lavar a alma. E por que eu estou falando sobre isso? Porque tem um grupo aqui do prefeito Edilson, né, ligado ao prefeito Edilson, que eu acho que tem muito a ver com aquela fala do professor Zé Geraldo. Que eles não conseguem, que eles são feitos aqueles índios que ele faz na citação dele, que quando chegaram lá, Colombo chegou lá com as caravelas, não conseguiam dar conta da caravela, porque eles nunca tinham visto na vida dele uma caravela. Então eles não conseguiam, a capacidade cognitiva deles não conseguia alcançar aquela caravela. Então era como se eles não estivessem vendo absolutamente nada. Então tem pessoas que fazem muito recorte de contexto, porque elas só conseguem viver com aquilo. Então, eu vejo Toritama, e aí porque eu estou falando de Romerinho, que teve algumas pessoas que fizeram recortes de contexto para dizer que ele forçou essa rota de colisão. Mas, na verdade, quem forçou essa rota de colisão foi deliberadamente o prefeito Edilson Tavares. Então, vamos para o nosso próximo avaliado. Prefeito Edilson Tavares. Não, hoje eu não aprovo o prefeito Edilson Tavares. Por algumas razões que eu já falei aqui. E aqui eu não estou falando da pessoa do prefeito Edilson Tavares. O último aniversário que eu vim dele foi a gente está em 2023, né? 2021, 2022.
2021, não foi agora em 2022. Então eu tenho uma gratidão por ele, inclusive pelo tempo que convivi com ele, mas eu acho que ele teve excessos que eu acho que são muito ruins na política. E eu vou dizendo que eu desaprovo, mas não sou eu só que desaprovo, não. Desde o início, quando a gente fazia pesquisa para o prefeito Edilson Tavares, a gente chamava a atenção dele sobre uma certa rejeição que ele tinha e como é que a gente deveria trabalhar essa rejeição dele. E eu vejo que ele parece que esqueceu. Eu me lembro de um encontro com ele em Recife, numa viagem que ele estava indo para o Chile, que ele disse assim: Chico, tu talvez seja uma das poucas pessoas que fala o que eu quero ver. Então, eu espero que, tirando aqueles bajuladores de plantão que não vão falar bem de jeito nenhum, alguém de bom senso possa dizer para ele que o que eu falei hoje aqui não foi mal dele, foi dessas atitudes que levaram ele ao que ele está hoje personificando enquanto político. E quero até dizer mais, ele poderia ser um político de uma estatura muito grande, mas porque ele não conseguiu e não está conseguindo romper, inclusive, aí as fronteiras de Toritama, justamente por causa dessa certa arrogância, dessa prepotência dele, que está levando a ele na minha avaliação, até um certo isolamento político referente às escolhas que ele fez. É por isso que eu não aprovo ele. Eu não aprovo principalmente essas atitudes que o levaram aí, a partir do segundo mandato, a querer forçar um terceiro mandato, botando ou achando que pode colocar qualquer pessoa para disputar uma eleição, que basta isso e ele vai ganhar a eleição. Só que não.